pessoal, seu amigo economista de cara nova, vinheta bonitinha, mais qualidade técnica nos vídeos, mas o mesmo cara aqui conversando com vocês. O tema de hoje é muito polêmico. Vamos conversar sobre o programa Mais Médicos. Sim, existe muita questão política envolvida, mas eu vou tentar me limitar a assuntos econômicos. Afinal de contas, estamos no seu amigo economista. Eu não vou aqui simplesmente apresentar o meu ponto de vista, minha opinião e tentar te convencer disso. Não, absolutamente essa não é a proposta. Eu vou apresentar alguns argumentos econômicos para contribuir para você formar a sua opinião. Bom, programa Mais Médicos, estamos falando de um programa feito pela presidente Dilma Rousseff. Eu tenho muitas críticas a esse mandato presidencial, principalmente a gestão econômica feita por ela. Mas esse programa Mais Médicos, eu acho que foi o que ela fez de melhor. O Brasil tinha e ainda tem um problema muito grave. Há uma carência muito grande de médicos. E a distribuição dos médicos no país é muito desigual. Grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, podem ter problemas pontuais em algumas especialidades, mas contam com uma oferta de médicos razoavelmente grande. Por outro lado, cidades principalmente pequenas têm uma carência de médico muito grande. No interior, nas cidades muito pobres, às vezes não há médicos, ou um médico tem que fazer todo tipo de atendimento, o que é muito complicado para a população e até mesmo para o médico. Oferta e demanda, só subir o salário que vai aparecer o médico. Não, isso já foi tentado várias vezes. Salários no interior às vezes são muito altos, e aí realmente é quase uma fortuna para aquela localidade, mas mesmo assim os médicos não são atraídos por aquele salário. Por quê? Não é só a questão de mercado, oferta e demanda? Oferta e demanda explica muita coisa na vida, mas salário não explica tudo. Muitos médicos não gostariam de morar naquela cidade mesmo ganhando muito dinheiro. Além de problemas, eventualmente, de não receber aquele salário, do governo local eventualmente não pagar, isso já aconteceu historicamente, mas você tem um problema assim, você não quer às vezes levar a família para morar naquela cidade pequena, ele consegue outro salário, ainda que menor, numa cidade com uma qualidade de vida maior. Então, aqueles postos, mesmo vagas com bons salários, ficam sem candidatos. E a população daquele lugar, normalmente pobre, fica desassistida. Como resolver esse problema? A estratégia, a princípio, foi muito interessante. Mais Médicos permitiu que médicos estrangeiros ou brasileiros que se formaram no exterior pudessem validar o diploma e operar e trabalhar nesses lugares, onde médicos brasileiros que já atuavam no nosso país não tinham interesse. Bacana, você aumenta a oferta de médicos e condiciona a entrada desse novo médico a trabalhar naquele lugar onde, mesmo com salários altos, você não conseguia candidatos para atender aquela população. Bacana, é uma forma interessante, inteligente de atender aquela população que estava desassistida. Só que a grande concentração de médicos, a grande característica que levou à operação desse programa foi a contratação de médicos cubanos. E eles não foram contratados diretamente. Eles foram contratados através de uma organização do Estado cubano que organizava, que gerenciava essa transferência de médicos cubanos para essas localidades que estavam desassistidas. E aí tem algumas polêmicas. O salário era muito bom, um pouco menos de 12 mil. Só que o médico cubano, no caso, ele recebia apenas uma pequena parte disso, 25%. A maior parte, 75%, não iam para o médico, iam para o Estado cubano, e o governo brasileiro pagava diretamente ao Estado cubano esse valor. Os demais médicos, de outras nacionalidades e brasileiros que tinham formação no exterior, recebiam integralmente o seu salário. Essa talvez seja a maior polêmica. E tem alguns pequenos detalhes que aí já entram na questão política também, que o médico cubano não poderia trazer a família, porque ele trazendo a família ele teria mais estímulos para ficar aqui e o governo cubano não queria isso. Bom, enfim, é fato que essa questão é bastante polêmica politicamente e permitiu que a população fosse assistida, tivesse médicos
ali naquela região que de outra forma não tinha sido conseguido. Médicos estrangeiros têm algumas dificuldades. Por quê? O idioma, quando você vai ao médico, é muito importante. Você vai falar em português e você quer ser atendido. Você quer ser entendido também. Então, se você, ainda mais numa população muito carente, a chance de ter pessoas de baixa instrução é enorme. Pessoas que têm menor capacidade de argumentação. E aí, diante disso, uma pessoa simples, humilde, com um médico estrangeiro, que eventualmente não domina muito bem o português, é uma dificuldade. E também tem a questão da adaptação às questões locais. Não é porque o cidadão é médico que ele domina tudo. Mesmo um médico muito bem formado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, teria que estudar e se adaptar para atender na região norte ou nordeste. Principalmente na norte, que tem características tropicais muito diferentes, doenças muito específicas. E esses médicos iam para regiões pobres, com pessoas que têm características locais muito específicas e doenças muito específicas. Então, simplesmente, você colocar médicos com experiência internacional, mas sem a vivência de Brasil e com o risco de não dominar também o idioma, é uma questão muito polêmica. Enfim, o programa teve algum sucesso, teve coisas muito... gerou muita polêmica e atendeu muitas pessoas também. Teve exemplos muito felizes de sucesso e alguns problemas pontuais. E aí agora, com o novo governo em vista, Jair Bolsonaro presidente, que tem uma visão muito crítica em relação a Cuba, e o PT, por seu lado, tinha uma visão muito favorável em relação a Cuba, então a gente tem dois extremos políticos. Um estimulou fortemente esse relacionamento, o outro é bastante crítico, e até aí político. E aí, agora, a partir de declarações de Jair Bolsonaro, esse convênio vai ser descontinuado. Então, os médicos que tratavam da população através desse convênio terão que retornar para Cuba. Bom, aí houve críticas de todo tipo, muita gente falando mal do Bolsonaro, pessoas também elogiando a atitude dele. Vamos tentar esquecer a questão política propriamente dita, isso é por sua conta, tá? O meu argumento aqui, eu não quero entrar nessa seara de comunismo, de anticomunismo, eu quero apresentar argumentos econômicos. Do ponto de vista econômico, a população estava desassistida. Grandes salários não eram suficientes para motivar brasileiros e até alguns estrangeiros para todos os postos de trabalho. O que fazia para aquela população carente, desassistida, ter uma oportunidade de atendimento médico? Aumentar o salário a gente já viu que é insuficiente. O que o Bolsonaro propôs era colocar os médicos cubanos e outros estrangeiros em condições similares. Você vem para cá e você recebe integralmente o salário e continua trabalhando. E Cuba não aceitou isso. Cuba tem dois argumentos para se defender nessa situação. Primeiro, eles dizem que os cubanos sabiam das condições a que se estariam submetidos, aceitaram aquele contrato, sabiam que não poderiam levar familiares e que teriam o salário apenas para a subsistência. O segundo argumento é de que a parte recebida pelo governo cubano ela é utilizada para formar mais médicos. Seria uma forma de pagamento que o médico faz ao Estado cubano pela formação recebida. E é uma forma de passar adiante a oportunidade para que mais pessoas possam se formar médicos em Cuba e também atender outras pessoas em outros lugares do mundo ainda mais carentes. Esse exemplo é interessante porque mostra como a teoria econômica tem as suas limitações. Ela não explica tudo no mundo e muitas vezes ela está associada a um debate político. Não existe simplesmente economia isolada no mundo. Bom, vamos a alguns argumentos. Essa situação é como terceirização. O que é terceirização? Uma empresa contrata funcionários através do serviço de outra. Então você é contratado da empresa X, terceirizada, e trabalha na empresa Y. E aí você tem salários muito diferentes entre terceirizados e funcionários próprios. Sim, isso é muito comum e é um problema bastante recorrente em empresas. Você tem funcionários fazendo atividades razoavelmente parecidas e recebendo salários muito distintos. Esse argumento, que é similar à terceirização, a situação dos cubanos e de outros médicos,
Eu acho um argumento bastante convincente, mas para mim explica apenas parcialmente o problema. Também ouvi o argumento de que seria como uma consultoria, que ganha muito dinheiro e paga apenas um percentual pequeno disso aos seus funcionários. Esse argumento eu discordo totalmente, porque aí estamos no caso de mais-valia, que é um outro conceito que a gente pode conversar um outro dia. Uma empresa com fins lucrativos, naturalmente, vai buscar o lucro. Então é natural que ela ganhe mais dinheiro e pague apenas uma parte disso aos seus funcionários. Até aí, comum, usual, enfim, e é parte do capitalismo. A questão central é a seguinte: o que você acha que o governo brasileiro deve fazer? Deve reforçar os mais médicos, aceitar os médicos cubanos nessas condições, porque o nosso objetivo primordial é atender a população que está desassistida, principalmente a mais pobre, ou não? Devemos defender os direitos dos cubanos e não podemos aceitar que essas condições especiais que para eles são consideradas são ruins, são piores do que outros funcionários. Tentando entender a questão política e econômica. Qual o seu ponto de vista? O que você acha dessa história toda? Pense nisso. Deixe seus comentários, participe do debate.